Bom dia, pessoal, aqui é a Nathalie e hoje eu tô aqui trazendo uma proposta para vocês, que é uma análise de copy clássica. Essa aqui é uma peça pequena do Eugene Schwartz. Essa aqui é uma peça clássica, atemporal, chamada I Am 61 Pounds Lighter, Never a Hungry Minute, que em português, na sua tradução variável, seria que estou 61 libras mais leve e não tenho um minuto de fome. O meu intuito aqui é me ajudar e te ajudar. Eu me ajudo porque ao ensinar eu estou aprendendo mais. Legal que eu seja útil a esta comunidade e eu possa trazer alguma coisa que vá agregar aí na sua operação, seja ela nutra ou não, porque o esqueleto de uma copy dessa ela serve para muitos nichos, muitos. Então, sem mais delongas, vamos analisá-la. Eu estou 61 libras mais leve e não tenho um minuto de fome. Tá? É uma peça de emagrecimento. Tem aqui um antes e depois, como você pode ver. Esse anúncio do Eugene Schwartz é uma das peças mais inteligentes aplicadas na história do copywriter, não porque vendeu, mas porque reconstrói a relação do leitor com a própria culpa, né? E faz a pessoa comprar. Então vamos destrinchar. O Hook, gente, ele já é perfeito por si só, assim, ele já é uma obra-prima. Lembrando que naquela época cada palavra valia muito dinheiro, porque era tudo impresso, né? Então precisava ser curta e precisava ser efetivo. E aí ele cria aqui um erro de previsão cognitiva, né? Ele dá um bug na cabeça da pessoa. Como assim emagrece sem fome? Então o cérebro entra em conflito entre o desejo e a crença, porque não dá para emagrecer sem comer, né? E aí o Eugene entende a regra da atenção, né? Que a mente só para quando encontra algo que contradiz o que acha que sabe, mas oferece ali um alívio rápido, tá? Então ele abre com o contraste máximo e fecha ali essa lacuna com apenas 12 palavras, gente, que é leia a experiência surpreendente da especialista em alimentos de Nova York, Rose Grace. E essa é a ponte da credibilidade, porque o anúncio ele promete algo biologicamente improvável, então ele imediatamente ancora na autoridade, que não é uma dona de casa comum, ela é uma especialista de alimento. Então ele transfere legitimidade antes mesmo de explicar o produto. Então, antes de vir com a emoção, ele vem com a expertise, com símbolos de poder ali para poder estar ancorando e fazendo a pessoa parar para continuar assistindo. Ela fala: essa sou eu antes de descobrir. This is me before I discover what fun it is to live with the easy Knox Eat and Reduce Plan. Então, esse é o antes dela, que ele transforma aí o campo semântico da dieta, que é o castigo, a restrição, culpa, em diversão depois, tá? E esse é o momento em que o leitor percebe isso não é mais uma dieta, é algo diferente. E ele não diz funciona, ele diz que é divertido. Ela diz aqui, I discover what fun it is, tá? To live with easy, Knox Eat and Reduce Plan. Então, o prazer, ele é um novo benefício. Aí, depois vem aqui, né? 3 meses depois, eu perdi 35 libras e meia. Então, note aqui que ele usa um número quebrado, que é um truque comum, que muita gente usa aqui no Direct Response, para quebrar o ceticismo, sem precisar justificar demais. Aí depois ele adiciona a linha, né? But I felt so fine, I continue to follow the plan. Então, 3 meses depois, eu perdi 35 libras e meia. Mas eu me senti tão bem que eu continuei a seguir o plano. E aqui ele instala o que chamamos de prova de processo emocional, que é o resultado, consequência natural de uma experiência positiva, não da força de vontade. Então, não precisa se esforçar nada, ela tá só se divertindo e emagrecendo. Então, aqui, já mais magrinha, ela fala: hoje eu sou uma nova mulher. Today I'm a new woman. Down
61 pounds, no other reducing plan could have done it. Nenhum outro método poderia ter feito isso. Fechando aí a transformação completa. Então o leitor não vê apenas uma perda de peso, ele vê uma identidade substituída. Ele vê uma nova mulher. E a frase, nenhum outro plano, no other reducing plan, poderia, resolver isso, a situação dela, ativa essa união de mecanismo, que não existe alternativas, apenas este método, tá? E aí já corta para a história da Miss Grace, que é muito interessante, porque o jeito que o Schwartz faz aqui, ele quebra o estilo, daquilo que ele já tinha iniciado para algo mais reportagem institucional, na voz dela, na voz de testemunho pessoal. E isso é bem legal. My friends can't believe I have been overweight for years. I love good food, blá 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 blá. Aqui tá em português. Meus amigos não conseguem acreditar. Eu estava acima do peso há anos. Adoro boa comida. Muitas vezes tentei reduzir sem muito sucesso. Então, vira uma conversa. Você entra na conversa. Você não entra numa venda. Você entra num bate-papo. Você tá ali se divertindo, basicamente, Passando o tempo. E isso faz duas coisas, reseta a atenção e dá um fôlego para um texto longo, porque ele vem mais longuinho, Ele vem mais longuinho aqui. O que reduz a resistência é o tom jornalístico. O autor, ele sente que está lendo uma matéria, não um anúncio. E é exatamente isso que você, copywriter, nós copywriters precisamos fazer para que tenhamos sucesso. Ela diz que meus amigos não conseguem acreditar, eu estava acima do peso há anos. E aqui ele aciona o espelho de identidade. Você está falando com você mesmo, basicamente. E reposiciona o leitor dentro da narrativa, tá? Cria essa identidade. Porque o Eugênio ele não fala com gente gorda, ele fala com quem tem vergonha de já ter tentado de tudo. Então você não vai esculachar a pessoa. A finesse aqui é fazer a identificação com a vergonha, com a emoção, não o fato dela ser gorda, simplesmente. Entende? Ela tentou de tudo e tá com vergonha, poxa. Aí cria aí uma tensão de culpa e ele está prestes a aliviar essa culpa com o mecanismo. E vamos lá. Aí vem toda a cópia aqui, E ela diz que ela pediu um livro com o plano Knox que percebi que era seguro e prático. E note que o seguro elimina o medo e o prático elimina a objeção de esforço. Desde 1950, as pessoas não querem ter esforço. E o que o Schwartz faz é muito diferente dos vendedores comuns. Ele ancora uma promessa bem plausível. Bem plausível. Aqui. Achei fácil e muito agradável de seguir mesmo em restaurantes. E isso é prova de aplicabilidade. O mecanismo ele sobrevive à vida real e responde pra gente. Mas e quando eu sair para comer? Então ele já mata essa dúvida antes que o leitor formule essa dúvida. Por isso que é muito importante a gente entrar na pele do nosso prospect. A gente precisa entender de gente. A gente precisa ser observador de gente. A gente precisa realmente compreender de gente, sabe? E isso você consegue lendo muitos livros, ter bastante experiência de vida, ser um bom observador, tá? É simplesmente escrever, é simplesmente modelar. Você precisa entender de gente, tá? Para você conseguir fazer essa construção psicológica de cada linha, Dando cada linha a sua importância real. Ela fala, eu comia quase tudo que gosto, incluindo sobremesas. E aqui ele fecha a crença antagonista que para emagrecer você precisa cortar o que gosta. Mentira. Não, aqui não. Você pode comer até sobremesa. E ele acaba instalando aí o One Belief verdadeira dessa peça aqui, que você não precisa passar fome para emagrecer, você só precisa comer do jeito certo. E esse é o núcleo cognitivo do anúncio, tá? Tudo gira em torno dessa
reatribuição de causa. E hoje eu estou 61 libras mais leve do que antes, sem abrir mão dos meus alimentos preferidos. Então ele volta ao número do Hulk para fechar a coerência causal, né? Que é o círculo narrativo que se completa. Promessa, prova, retorno à promessa. E agora, totalmente validada, tá? Redondinha. O que estabiliza aí para o CTA. O leitor, ele vai para o CTA de escorregador, literalmente, né? Sem resistência nenhuma. Aí vem, né? O grátis, o livro que 500 mil de pessoas já receberam. Vamos ver aqui. Aqui, free the book, blá, 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 blá. Esse CTA tem uma máscara de pertencimento, porque 500 mil de pessoas já receberam. Ele evoca o tribal aqui. Muitas pessoas já usaram. E ele não tá te pedindo nada, ele tá te convidando para você se juntar a esse grupo dos que já fizeram. Então é um CTA aí com baixa fricção, né? É um CTA de curiosidade e não é de submissão, não é de medo. Tá? Você tá livre, é grátis, tá vendo? Você não tá sendo forçado a nada. Mas você já tá persuadido bastante. E não é uma copy black, é uma copy white. Porque ele não tá falando você vai emagrecer. Ele diz você pode emagrecer. É bem diferente. Como as suas refeições perdendo de 2 a 3 quilos por semana. Essa é uma promessa condicional e plausível, gente. Ele não diz você vai perder, ele diz você pode perder. E é uma promessa grande, suficiente para gerar desejo, mas ela é calibrada o bastante para não disparar o ceticismo e fazer a pessoa sair fora. E já tá bem ancorada aqui no início com prova, então você não precisa cagar no final. Falando você vai. Entende? Ela tá bem ancorada, tá bem forte. O black, ele é só necessário quando você não entende de copy. Quando você entende de copy, de psicologia, você pode usar simplesmente provas, tá? E aí ele fala aqui que os médicos recomendam Knox. E ele ainda adiciona autoridade institucional, tá? Para fechar aí a confiança e fazer realmente você comprar aí, enfim, tá? Então é bem interessante essa copy, tá? E olhando de cima, olhando o Hulk, né? A tensão, o mecanismo, a prova, o CTA, você vê que tá tudo muito amarradinho. E a genialidade do Schwartz tá aqui, né? Ele não vende dieta, ele vende uma explicação, gente. Uma explicação que faz você realmente entrar na história ali e faz sentido, tá? Então as pessoas, elas não querem um produto, tem essa também, elas não querem apenas um produto, elas não querem a descrição de um produto, elas querem uma experiência, elas querem uma desculpa legítima para acreditar de novo. Ele te dá uma desculpa para você tentar de novo. Ele diz, poxa, essa informação que você tinha antes fez você errar, mas com essa aqui vai dar tudo certo. E olha as provas. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado, eu espero que tenha sido, no mínimo, interessante, que você possa ter tirado uma coisa ou outra aqui. Eu estudo pra mim, comigo mesmo, então é muito diferente do que tá falando, mas eu acredito que eu tenha sido clara. Enfim, se você gostou, posso botar isso num doc e tá mandando pra você aí no privado, se você quiser. Bom, espero que você tenha gostado, deixe seu like, seu comentário e até a próxima.